Olá, quinta-feira, 29 de setembro de 2022. Eu sou Ingrid Bart e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. Definido o local da próxima audiência pública territorial do Plano Diretor. O encontro entre vereadores, representantes da Prefeitura e moradores vai acontecer em Pedra de Guaratiba. Prefeito do Rio anuncia ônibus de graça na cidade no dia das eleições. E você vai saber o que o eleitor pode ou não levar para a cabine de votação no domingo. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição falando da revisão do plano diretor da cidade. A comissão especial da Câmara do Rio, que trata do assunto, confirmou a data da próxima audiência pública territorial. O encontro vai acontecer em uma escola municipal de Pedra de Guaratiba. Em discussão, as propostas do novo plano diretor para a área de planejamento 5.4, que reúne os bairros de Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Barra de Guaratiba. Será a 14ª audiência pública territorial conduzida pela Câmara do Rio. O plano diretor é considerado a lei mais importante do município e regulamenta o uso do solo e as diretrizes para o desenvolvimento de todas as regiões da cidade. A revisão do plano é feita a cada 10 anos. As audiências territoriais são uma oportunidade para vereadores e representantes da Prefeitura ouvirem a população local. No site câmara.rio, os moradores podem participar com sugestões para cada região da cidade. Na enquete do plano diretor, o carioca tem a oportunidade de apontar as principais melhorias para o bairro onde vive. E novas leis foram sancionadas pelo prefeito Eduardo Paes. Quem tem os detalhes é o repórter Lucas Madureira. Estão na lista de leis sancionadas a que obriga a instalação de fraldários em banheiros masculinos nos shopping centers e estabelecimentos similares que não tenham local reservado para livre acesso de ambos os sexos. A que inclui a cidade de Nápoles, na Itália, como cidade irmã do Rio de Janeiro. A que dispõe sobre o programa Crianças Seguras nas escolas da rede pública municipal de ensino e a que considera a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular como de utilidade pública. Foi sancionada parcialmente a lei criada para determinar que as instituições de ensino do município realizem procedimentos que promovam a cidadania, orientem e incentivem as pessoas da comunidade escolar a buscar informação sobre a emissão dos documentos de identificação. E o presidente da Câmara Municipal do Rio também promulgou 2 novas leis. Uma delas prevê o tombamento provisório pelo valor histórico, social, cultural e esportivo do Jequiá Yacht Clube na Ilha do Governador. A outra dá nome de professora Maristela de Ávila Abreu a uma unidade da rede municipal de ensino, a ser inaugurada na zona norte da cidade. Apenas 25% das crianças de 3 e 4 anos de idade receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Rio. Depois de quase 2 meses suspensa, a imunização foi retomada na cidade. Nem mesmo a chuva impediu que a Luciana levasse o filho para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Até vai ter semana que vem uma campanha na escola dele, mas eu resolvi me adiantar já para trazê-lo certinho. O pequeno Francisco Caetano, de 4 anos, trouxe até uma flor para a técnica de enfermagem e garantiu que não iria chorar. Você vai chorar não, né? Não. A vacinação contra a Covid-19 em crianças de 3 e 4 anos de idade havia sido suspensa no dia 8 de agosto por falta de doses. Após a chegada de novos lotes da Coronavac, a Prefeitura do Rio retomou a imunização nesta quarta-feira. Apesar do retorno da aplicação, a taxa de adesão à campanha ainda é considerada baixa entre as crianças de 3 e 4 anos de idade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, desde o dia 15 de julho, quando a cidade começou a imunizar as crianças nessa faixa etária contra a Covid-19, apenas 25% desse público se vacinou até agora com a primeira dose. Os que já se vacinaram com as 2 doses, como é o caso do pequeno Francisco, representam uma porcentagem ainda menor. E aí, doeu? Como é que foi? Não doeu, não. Doeu não? Não. Ah, Francisco corajoso. 29 de setembro é celebrado o Dia Mundial do Coração. A data é dedicada à reflexão sobre a saúde deste órgão.
Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, as doenças cardiovasculares são responsáveis por pelo menos 1.100 mortes por ano no país. A data foi criada para conscientizar a população sobre a importância de cuidar da saúde do coração. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 14 milhões de pessoas sofrem com algum tipo de doença cardiovascular no Brasil e são elas as responsáveis por 30% de todas as mortes no país. Doutora Flávia é cardiologista e dá dicas para a prevenção da doença. A prevenção, que é o carro-chefe para a redução das mortes por doença cardiovascular. Então, é você não deixar os fatores de risco se desenvolverem. Que os fatores de risco são esses, para a doença cardiovascular? Hipertensão, diabetes, colesterol alto, o sedentarismo, o tabagismo, o alcoolismo, evitar a obesidade, ter uma alimentação saudável, rica em alimentos não processados. Os cuidados com a saúde cardíaca devem fazer parte da rotina desde o início da vida. A alimentação saudável, o controle do estresse e a atividade física são medidas essenciais para a prevenção da doença. Eu comprei uma bicicleta simples só para poder me locomover pela cidade. E rapidamente conheci pessoas que participam de grupos de pedal e comecei a pedalar com eles. Minha qualidade de vida mudou completamente. Eu vivia cansada, estressada, sem vontade para nada. E hoje eu consigo perceber as mudanças em todas as áreas da minha vida. A Organização Mundial da Saúde recomenda de 150 a 300 minutos de atividades aeróbicas por semana para adultos e 60 minutos diários para crianças e adolescentes. Recentemente, a Sociedade Americana de Cardiologia introduziu o oitavo pilar essencial para a saúde cardiovascular, que é o sono. Então, você tem uma noite de um sono bem dormido, uma qualidade boa. Não é a quantidade de horas que você dorme, mas é uma qualidade de sono adequada para a sua higiene mental e sua saúde cardiovascular, consequentemente. A gente fala agora sobre a escola do Legislativo Carioca. Na próxima segunda-feira, os servidores que participaram da primeira etapa da capacitação sobre licitações e contratos iniciam a parte prática do curso. As aulas vão acontecer durante toda a semana no auditório da Câmara do Rio, das 9 da manhã às 6 da tarde. São 60 alunos que fizeram a parte teórica em julho e agosto e agora retomam para mais 2 meses de atividades. E você vai ver depois do intervalo. TRE confirma que eleitor não poderá entrar com celular na cabine de votação. A cidade do Rio de Janeiro segue em estágio de mobilização. Foi mais um dia em que os cariocas mantiveram casaco e guarda-chuvas fora do armário. O mau tempo tomou conta da cidade, com o céu encoberto e chuva. E o quadro não deve ter alterações para os próximos dias. De acordo com o Sistema Alerta Rio, o tempo deve permanecer instável, com chuva fraca moderada. A temperatura amanhã deve variar entre 16 e 21 graus. Urnas com dispositivos para ajudar pessoas com deficiência na hora do voto. Essa é uma das novidades da eleição desse ano, apresentadas hoje pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio. 12.887.000 pessoas estão aptas a votar no estado. O tema não sai do noticiário. A eleição é o principal assunto nas rodas de conversas, na hora do cafezinho e também em casa. Mas muita gente ainda tem dúvidas sobre vários assuntos. A minha dúvida é, pode usar o celular na cabine de eleição? Eu vi que na última eleição muita gente tirou foto. Muita gente tirou foto e não sabia que não podia também. Nesta quinta-feira, uma coletiva de imprensa foi concedida por representantes do Tribunal Regional Eleitoral. Na pauta, serviços de esclarecimentos aos eleitores, como documentos necessários para votar, consulta local de votação e justificativa de ausência às urnas. Segurança da urna, proibição de celular na cabine e de porte de armas nos locais de votação também foram abordados.
votados. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, só na capital são 5.002.621 cariocas aptos a votar em 2022. Durante o encontro, o juiz Rudy Baldi também destacou que a coleta da identificação da biometria do eleitor nessa eleição é considerada um avanço. Uma parcela significativa dos eleitores será convidada a colocar digital ali no leitor óptico, na mesa receptora, com a finalidade de tentar validar a importação dos dados biométricos colhidos por órgãos externos, especificamente aqui no nosso caso do Rio de Janeiro, Detran e Senatran. Se a digital desses eleitores for reconhecida nesse procedimento de validação, esses dados poderão ser incorporados ao cadastro eleitoral e, assim, esses eleitores ficarão dispensados de coletar diretamente os seus dados biométricos junto à Justiça Eleitoral. O estado do Rio tem 12.827.296 eleitores espalhados em 92 municípios. Cerca de 56% deles estão com a biometria cadastrada. Além do título, o eleitor também pode usar para votar os seguintes documentos: carteira de identidade, de trabalho, de habilitação, certificado de reservista, passaporte ou outro documento de valor legal com foto. O e-título, aplicativo disponível gratuitamente, pode substituir o documento impresso para quem cadastrou a biometria junto ao Tribunal Superior Eleitoral. O próprio título digital que é emitido dentro do aplicativo e-título, se já trouxer a foto e os dados biométricos dos eleitores, também serve como identificação. Armas estão proibidas nas proximidades e dentro dos locais de votação. O celular ou qualquer outro dispositivo eletrônico também estão proibidos. Essa vedação ela não é nova, ela vem desde 2009. No estado do Rio, nós temos muitos eleitores que moram em áreas controladas pelo crime organizado, seja a milícia, seja o tráfico de drogas, né? Essa medida, que é uma medida legal, ela visa exatamente a proteger especialmente esses eleitores. Além das urnas usadas nas eleições passadas, o TRE apresentou um outro modelo do equipamento que também estará disponível nas sessões eleitorais. Aqui no estado do Rio, vão estar disponíveis as duas urnas, dois modelos de urna. A diferença é o teclado, que foi reposicionado e está mais centralizado, tá bom? E para o mesário, a diferença do terminal do mesário. Entre as novidades estão os recursos para pessoas com deficiência visual e auditiva. Aí valem para todos os modelos, tá? Na questão da acessibilidade, existe uma assistente em Libras que vai aparecer na tela da urna. Isso vai aparecer para todos os eleitores, não só os deficientes auditivos. Outra mudança é a confirmação do voto somente após aparecer na tela a foto do candidato escolhido. Para cada cargo, após o eleitor digitar os caracteres, os dígitos do número do candidato, vai aparecer uma mensagem ali por 1 segundo, embaixo, confira seu voto. Então, enquanto está com essa mensagem, o eleitor não consegue confirmar. Se ele apertar, vai ter que esperar mais um pouquinho até essa mensagem sair e aí sim ele confirma. Dúvidas frequentes do eleitor, como, por exemplo, saber qual local de votação, podem ser tiradas através do site do Tribunal Superior Eleitoral, usando dados pessoais através do aplicativo e-título, que pode ser baixado na loja de aplicativo do seu celular. E ainda pelo WhatsApp do TSE. O eleitor que não compareceu às urnas nas eleições municipais de 2020 e que não apresentou justificativa e nem pagou a multa, poderá votar normalmente no pleito deste ano. Cerca de 697 mil brasileiros que vivem no exterior estão aptos para votar. É o caso de Maurício, que vive na Europa. Eu me mudei recentemente para a Dinamarca, em Copenhague,
por motivos de estudo. O destino do Brasil é algo importante para mim e votar é algo essencial para esse processo democrático. Ônibus e BRT de graça no dia da eleição. A novidade foi anunciada pelo prefeito Eduardo Paes através das redes sociais. Quem apresentar o título de eleitor no domingo não vai pagar passagem de ônibus e de BRT. A medida vale das 6 da manhã até as 8 da noite. Já as linhas 1, 2 e 3 do VLT vão funcionar normalmente, com a passagem custando R$ 4,05. Os trens e o metrô seguem operação semelhante aos domingos e feriados. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em câmara.rio e nas nossas redes sociais em @CâmaraRio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Entrevista, hoje falando sobre comunicação comunitária. Obrigada pela companhia, até a próxima!